E agora eu vou convidar a doutora Miriam Marino. Estou mandando a solicitação para ela. Nós vamos bater um papo aqui. Vocês, por favor, estão super convidados a participar. Olá, Miriam. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo alto e claro. Muito engraçado vocês dois. Vocês estão de parabéns, mesmo travando. Obrigado. É um sufoco. A Vivi já chegou ali. Super bem-vinda, doutora. Obrigada. Está aqui. Eu acho que vamos começar com você se apresentando da maneira que você quiser. E aí a gente bate um papo sobre essa cena, o que é a sua visão sobre isso. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você e a Vivi, né, pela oportunidade de estar aqui. Então, meu nome é Miriam Marina, sou médica homeopata, instrutora em Mindfulness e facilitadora da Unipaz, aqui do Rio de Janeiro. E estou muito feliz mesmo de vocês terem essa ideia, né, de abordar assuntos tão interessantes, né, de uma forma leve, né, suave. Eu estou divulgando para todas as pessoas da minha rede que eu puder divulgar. Eu espero que nos próximos sábados a Vivi trave menos, né? Porque tá complicada a coisa. Mas, enfim, o tema de hoje de vocês faz a gente refletir, né? Quem está entrando aqui, quem ainda vai entrar depois, né? Porque quem não tem mente julgadora? Fala para mim. Quem nunca? Quem nunca? A cena de vocês mesmo travando, mostra que esses pensamentos que são recorrentes, né, em todos nós, faz parte da vida da gente, né? Só que a gente não tem assim um hábito de parar para se olhar e ver o que a gente está fazendo, né? Porque é muito fácil você apontar o dedo para o outro, né, e culpar, criticar, julgar. E quem é que olha para você, né? Quantos estão olhando? Pois é. Quando é que a gente começa com isso, né? Quando é que vem esse julgamento? A partir de quando a gente começa a julgar? E quando que isso, em que medida que isso é um problema ou que ocupe demais a nossa cabeça? Enfim. Então, se você parar para avaliar em termos neurocientíficos ou clínicos, enfim, até mais ou menos os 3 anos de idade, a gente não tem capacidade de maturidade neuronal para absolutamente nada, né? A gente ainda está começando o nosso aprendizado. Até os 7 anos, o nosso cérebro vai começando a ficar mais maduro, fazer novas conexões, e aí a gente consegue entender que dependendo da família que a gente é criado, do meio onde a gente vive, a gente vai aquisitando determinados modelos, né? Que podem ser modelos positivos ou não. E aí a criança vai pegando isso tudo para ela, e você não costuma parar para olhar para aquela criança e entender o que está se passando pela cabeça dela, né? Sim. E às vezes ela pode ter uma identificação normal, mas se ela entra em contato muito intensamente com uma determinada pessoa que tem esse padrão de crítica, de julgamento, né? Ela vai acabar achando que aquilo é normal. E aí ela pega um padrão para ela que não é dela. E o tempo vai passando e dependendo do meio onde ela está vivendo, esse padrão ele pode ficar sendo incorporado nela. Isso olhando para um lado materialista, né? Uhum. Mas se você olhar para um outro lado, que tipo de coisas esse ser traz, de repente, de outras encarnações, né? Para vir para cá, para aprender a lidar com isso. Vai saber, né? Mas assim, eu acredito que hoje em dia, com essa vida que a gente está levando, né? Que tudo é para ontem, que você não tem muito tempo para você poder parar e repensar o que você está pensando e sentindo, se bobear, isso é um padrão recorrente em muitas pessoas. Uhum. E diz uma coisa, que sentimento pode estar escondido por trás do julgamento, né? A gente está julgando por quê, né? É uma defesa, é um ataque, o que é? A maioria dessas pessoas, se você for prestar bastante atenção, são pessoas que nutrem um ressentimento, uma frustração, talvez uma baixa autoestima, né? Um desamor por ela própria, né? E de repente ela prefere olhar mais o cisco no olho do outro do que olhar no cisco dela, né? E passam a se tornar pessoas muito amargas. Muito difícil conviver com uma pessoa que só vê o erro no outro, né? A falha no outro. E aí, de repente, se você chama a atenção dela, como você deu a explosão ali na cena, né? Pô, você estava de saco cheio ali na cena, de ver uma pessoa que só criticava e julgava o outro, né? Essa pessoa acaba ficando sozinha, porque ela acha que ela está certa e que está todo mundo errado, né?
Quer uma não é medida das fácil. coisas, né? Não é fácil. Quer é a medida. Exatamente. E essa história, você falou do dedinho, né? Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Quando você aponta um dedo, você tem outros 3 apontados para você. Isso tem fundamento? Como é que é isso? Isso faz sentido sim, Cacau. Porque volta lá na infância, tá? Quando a criança começa a ver muitas pessoas com esse dedo em riste, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso está errado, sempre para lá, ela acha que isso é uma coisa normal. E aí ela vai crescer e vai acabar adotando esse padrão. Se ela, esse ser, mais para frente, não procurar um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, ou começar a pensar a respeito disso, por que que é mais fácil para mim apontar o erro do outro e não olhar para o meu, né? Não olhar para mim? Se ela não tiver essa consciência de ter esse momento de parada, ela vai continuar sendo essa pessoa assim, que vai ser mais fácil, é mais cômodo apontar o erro do outro. E ela vai ficar muito brava se esses outros que ela de repente elege para ser amigos dela começarem a mostrar para ela determinadas falhas, né? Que ela não aceita. Então, eu acho que a mente crítica e julgadora, você tem que chegar um momento da sua vida que você tem que trabalhar muito com autoaceitação. E vira tudo auto, tá? Autoaceitação, depois você começa a refletir, aí vai para o auto-perdão. Mas eu vou te dizer que é desafio, talvez seja uma das coisas mais desafiadoras nas pessoas, olhar para o pensamento, sabe? Entender o fluxo de pensamento. É muito complicado, você tem que querer muito mudar, né? E o que a gente pode... Né, como é que muda esse padrão? O que você... exercícios práticos, há coisas práticas. Você é instrutora de mindfulness, né? Isso. Então, Cacau, não é só uma ferramenta, né? Existem várias ferramentas para você poder fazer esse mergulho, né, para dentro de si próprio, né? Tá entrando um monte de gente amiga minha aqui, tá? Eu não estou conseguindo ler todo mundo que está entrando, mas é um monte de gente que eu convidei para assistir a live pelo trabalho que vocês estão fazendo, gente, que é muito legal. Mas, enfim, Mindfulness, que é uma das ferramentas, uma das técnicas que atualmente eu trabalho, faz com que você possa ter esse momento de dar uma parada, olhar para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, compreender, ressignificar, e através desse treinamento, do treino da mente, você começa a trazer para você um olhar acolhedor e responsável, que talvez, se você não fizer nada, você vai continuar, sabe, no piloto automático, e a tendência é piorar, tá? Porque você vai ficando mais velho, você vai entrando naquelas crenças, naqueles padrões repetitivos, você vai ficando encarcerado. E aí, se você ficar muito resistente, não se flexibilizar, você não chega a lugar nenhum. Você vai ficar sozinho. Acho que a primeira vez que quando eu e a Vivi, a gente começou a ter as primeiras conversas há um ano atrás para desenvolver esse canal, ou um perfil que falasse sobre esse tipo de assunto. Doutora, a Vivi está perguntando se você pode abaixar um pouquinho a sua câmera, que a gente diz dá menos teto. Isso, melhor. Porque você sobe aqui, os comentários ficam abaixo de você. Maravilha. Tá. Pronto, já foi, gente. O que eu estava falando, hein? Há um ano atrás, quando você... Tá vendo? Precisa fazer mindfulness, hein? Pois é. A gente começou a desenvolver os assuntos que a gente poderia falar aqui, e a gente leu sobre o não julgamento. E aí havia uma proposta, era um ensinamento do Deepak Chopra, e havia uma proposta de meditação sobre isso, e a partir disso eu vim desenvolvendo e pensando sobre isso. E aí eu reparei que não julgamento, até que eu me aprofundasse nisso, eu juro por Deus, eu achava que eu quase não julgava as pessoas. E aí quando eu comecei a entrar nessa história, peraí, julgo ou não julgo? E a entender que até um monte de coisa que eu achava que não era julgamento, na verdade é julgamento. É bom, é ruim, é mal, é pior, é feio, é bonito. Até talvez o meu julgamento sobre fatores meteorológicos, não sei. Fala um pouco disso, né? Quais são esses julgamentos mais subreptícios, mais sutis, que a gente nem percebe, ou que um casal pode estar usando, ou sistemas familiares, enfim. É isso mesmo, tudo misturado que você está falando, né? Tem horas que a gente se bobear, você se pega julgando o não julgamento que você acha que você não faz. Porque a mente da gente, ela tem tantos pensamentos que se você, ao longo do dia, você não parar para observar, você está sempre na dualidade.
Gosto, não gosto, sim, não, tá certo, tá errado. Então você fica sempre no que tá certo, no que tá errado, e você não observa a complementação, a complementaridade de uma coisa e outra. Então não existiria o branco se não existisse o preto. Não existe o bom se não existe o ruim. Então você tem que ter uma mente que seja flex e que você possa compreender em que momento que você está mais e menos e procurar, na medida do seu possível, através do autoconhecimento, harmonizar isso. Porque a tendência natural da nossa mente é julgar. A gente nasceu com um padrão que foi reforçado ou não ao longo da nossa existência e que chega uma hora que você tem que querer transformar isso para se tornar uma pessoa que olhe primeiro para onde você erra. Porque a gente está aqui errando para aprender. Você vê, você fazendo a live, vocês fazendo a live agora. Se vocês fossem umas pessoas, de repente, que não tivessem tão trabalhadas do jeito que vocês certamente vêm se trabalhando há tanto tempo, quando acontecesse alguma coisa da internet, tá errado e tudo, você já ia começar a ficar julgando. Poxa, por exemplo, tá? Isso não é uma verdade, né, absoluta, mas é o que está vindo na minha cabeça. A internet aqui no Brasil é uma droga mesmo, tudo aqui falha, brasileiro é um povo ruim. E aí você começa a julgar para fora e você não olha para dentro para tentar mudar do jeito que você muda, porque você consegue, cara. Na live anterior que eu vi, você consegue mudar a coisa assim muito rápida. Então essa flexibilidade, essa vontade, essa curiosidade de querer fazer a coisa diferente, mostra que a tua mente, apesar de ter momentos de julgamento, que é normal, não é tão resistente às mudanças, entende? Então você tem que se colocar à disposição de ser flex. Flexibilize-se. Quando você começou a falar isso, de dar espaço para a dualidade, ou não sei se foi exatamente esse termo que você falou, né, para o flex, você tá falando que pode haver luz no que a gente classifica, às vezes, como um defeito, ou como uma dificuldade pessoal? Tem a ver com isso? A pergunta não seria pode haver luz. A partir do momento que você pensa, como Deepak Chopra, por exemplo, ou como todas as filosofias orientais, né, você vai ver que não existe luz se não tiver sombra. Aceitar o teu lado sombra, entender que você não é só luz e nem só sombra, é que começa a fazer toda a diferença. Você, de repente, calçar o sapato do outro, você se colocar no lugar do outro e se questionar, será que se eu estivesse no lugar dele eu estaria fazendo a mesma coisa? Né? Isso aí já é uma grande diferença, né? Dentro de mindfulness, a gente fala das 9 atitudes mindfulness de ser. Então, a mente julgadora é uma delas, é uma das atitudes mindfulness, né? O não julgamento, na verdade, né? E o se colocar no lugar do outro, olhar para o outro com empatia, com compaixão, é muito importante. Tem gente perguntando alguma coisa aqui, você consegue ler? Tem duas perguntas aqui que eu acho que são legais. Porque a Viviana primeiro perguntou se é possível não julgar, e a Hospedaria Alecrim perguntou: empatia talvez seja um caminho para o não julgamento. Quando nos colocamos no lugar do outro, julgamos menos. Foi exatamente isso que eu comecei a falar agora. Quando você calça o sapato do outro e você se coloca no lugar do outro, mas a empatia não é você se colocar no lugar do outro e fazer alguma coisa se estivesse no lugar dele. A empatia é você se colocar no lugar do outro, pensar, sentir e fazer como o outro. É vestir, é incorporar o outro. Entende? Não é só sair do seu lugar e entrar no lugar do outro, porque você vai acabar julgando. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria assim, assim, assado. Isso não é empatia. Se colocar no lugar do outro é coisa de ator, né? Exatamente. Você veste a pele do outro. Exatamente. Né? E qual foi a outra pergunta mesmo? Se você pode... Se é possível não julgar, a Viviana perguntou. Olha só, você tem, como eu falei, é um desafio. Porque se você acordar de manhã, como ela acordou ali com o post-it dela, hoje eu não vou julgar, né? E aí ela passou o dia inteiro julgando. Você tem que estar atento, com atenção plena e consciência plena no que está passando na tua cabeça. Que pensamentos estão emergindo, que sentimentos estão emergindo junto. E quando você percebe, você respira, ressignifica e faz de outra forma. O dia inteiro, a gente, se estiver atento, você vai fazer isso.
Doutora, é como se fosse, como se a gente tivesse que restabelecer de vez em quando, o tempo inteiro, como você falou, para mim tem que ser muito, é, esse lugar de olhar um pouco afastado, de dizer, opa, o que é isso que tem dentro da gente? Porque tem um zum, agora vamos falar, que eu sou louco, entendeu? Não, sou Zé, eu sou bem difícil para mim. Além do julgamento, um diálogo, né? Isso, aquilo, isso, será que, e ontem, ai meu Deus, papapá, como na meditação, que a gente tem que, várias vezes no dia, se conectar numa respiração para dizer, para isso, como é que freia esse bonde? Tem dias que parece que é mais forte do que qualquer capacidade de sentar e meditar ou de fazer atenção plena, que o negócio toma realmente um tamanho. Como é isso? Fala pro leigo. Então, só de você ter consciência de que você está pensando demais e que tem uma voz aqui, outra voz ali, desde que não seja uma doença psiquiátrica, tá? Claro. Porque a esquizofrenia é assim, né? Sim. Mas sim. A gente está falando de padrão psiquiátrico, a gente está falando de uma pessoa normal, né? Assim, normal, que nem nós, né? Estamos tudo normal, né? Mas, enfim, desde que você tenha essa consciência de que existem essas conversas mentais dentro de você, você pensa, aí tem um outro pensamento e muitos pensamentos ao mesmo tempo, você precisa estabelecer uma norma para você, se você quiser fazer esse trabalho de auto-mergulho para dentro e dar essas pequenas pausas durante o dia para você poder parar. Ok, sim. Hoje a minha cabeça está terrível. Na terapia floral, eu sou terapeuta floral também. A gente tem um floral que é exatamente para quando a gente percebe a mente da gente como se fosse um disco de gramofone emperrado, sabe? Que está sempre de burburinho, falando. E aí, quando você percebe isso, um determinado floral, eu trabalho com floral de bar, um determinado floral, ele ajuda com que esses pensamentos eles se reorganizem de uma forma que você não fique tanto assim nesse looping. Sabe que nem o hamster na roda? Sim. Sabe? Sei bem. Então você tem que sair dessa posição aqui, se colocar numa metaposição, que é isso que você falou de fora, e aqui de fora, você olha você, parece um troço doido, mas na verdade são técnicas que você usa para isso, você olha para você, e esse observar, né, esse observador atento do que está acontecendo dentro de você, é o primeiro passo, é você querer fazer isso, observa de fora. No palco, né? Como se você estivesse lá no palco, tem um personagem lá no palco, você está aqui, você está olhando e você está conduzindo aquele script ali, o que vai rolar. Mas é você que tem tudo escrito aqui, né? Você que escreveu. Entende? Sim. Tô me fazendo entender? Super fazendo. Inclusive, gente, pergunta aí, tem medo né? Porque é para não iniciado, é para iniciado, é para todo mundo, né? Meditação mindfulness é a mesma coisa que meditação? Essa é uma pergunta legal que todo mundo se faz, né? O mindfulness, ele vem da filosofia do Oriente já de milhares e milhares de anos atrás, né? Então, é uma forma de você meditar. Sendo que mindfulness, a tradução mesmo do processo, é você ter uma mente atenta, focada, com intencionalidade. A palavra intenção é fundamental em mindfulness, tá? Então, é como se eu pudesse rapidamente falar aqui, para não ser muito teórica, né? Claro. Você em mindfulness, você tem um tripé. Intenção, atenção e ação. Esse tripé parece que resume os pilares de mindfulness. Então, a tua mente, para se manter no foco, na atenção e na concentração, deve haver uma intenção. Entretanto, se você tiver intenção, se você tiver atenção e se você não agir, não adianta nada. Oba, tem uma música tocando. Tem. É o Papai Noel. Entendeu? Então, meditação, mindfulness não é uma meditação. Certo. Ponto. Porque há essa intenção. Mindfulness, você tem que ter uma intenção para poder ter a atenção focada, então foco, concentração, atenção, mas você tem que agir.
E uma das ferramentas de mindfulness são utilizadas meditações. Então você tem meditação andando, você tem meditação comendo, você tem meditação sentado, você tem meditação deitado. Então são várias técnicas diferentes de você praticar mindfulness. E, por exemplo, no dia a dia, né, no seu dia a dia, você tem práticas rápidas de mindfulness em 3 minutos. Você pode praticar a atenção plena em 3 minutos, em 3 passos. Ponto. Antes de um trabalho como que vocês estão fazendo, antes de uma aula, de uma prova, na fila de um supermercado. Hã? Vai fazer uma outra tarefa, né? Entre uma tarefa e outra. Entre uma coisa e outra, né? Às vezes você vai ter uma reunião difícil, por exemplo, com alguém. Você vê que você está tenso. Você sente no teu corpo tensão. Você sente que você está estressado, que você está ansioso. Se você dá uma parada, nem que seja para ir no banheiro ou beber água. Peraí que eu já volto. Aí você sai. Nessa que você sai, 3 respirações profundas, conscientes, com intenção, com foco. Observando aonde o ar está entrando e saindo. Sabe? Se conduzindo. 3 respirações são bastante para você voltar num outro padrão. E isso é pesquisa científica, tá? Tudo que é feito em mindfulness é com pesquisa científica, com ressonância magnética funcional, para poder ver durante quanto tempo que você muda as conexões neuronais quando você faz a prática. Entende? E por essas pesquisas, vocês têm parâmetros de tempo, por exemplo, isso em 3 minutos você já dá uma reduzida de fluxo, eu não sei exatamente qual é a medição, né, disso, mas... A prática dos 3 passos ou 3 minutos em mindfulness é a primeira que a gente aprende. Que é para você usar quantas vezes ao dia for necessário. Se você pudesse ter, por exemplo, né, um aparelho de pressão para você medir tua pressão antes e depois, aquele aparelhinho que você bota aqui que você mede teu pulso, que você mede sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória. Claro, é evidente que você não vai ficar ligado nesse treco, né? Mas, se você observar o teu corpo, por exemplo, você está tenso, está estressado, está ansioso. Por algum motivo externo ou interno, né? E aí você se condiciona. Bom, eu vou parar agora, eu vou dar uma pausa, eu vou ficar 3 minutos só cuidando de mim, por exemplo. E se antes você observou como é que estava a tua respiração, como é que estava a tua frequência cardíaca, você pode até ver como estava o teu pulso, como é que estava a quantidade de pensamento. Aí você vê isso, aí sai, respira. Mede de novo, ou sente no corpo. Pô, meu coração estava batendo na boca. Sim. De repente ele está batendo agora aqui. De repente eu não estou nem sentindo meu coração bater. Pô, eu estava gelado, eu estava suando frio, agora eu não estou mais. Nossa, eu estava com um monte de pensamento na minha cabeça, agora deu uma baixada. Mas você imagina se você pode fazer isso, por exemplo, de manhã, de tarde, de noite, num dia muito tenso. Sim. Ou de hora em hora, se for necessário. Você passa a ser o seu observador atento. Você não delega essa responsabilidade para ninguém. Porque você assumiu a rédea do teu corpo, dos seus pensamentos e sentimentos. Já viram o exercício de autorresponsabilidade, né, doutor? Isso, exatamente isso. Plena. 100% de responsabilidade por tudo que está acontecendo com você. Então você sai daquele padrão, daquele personagem, de ficar colocando sempre para fora a culpa no outro. Então a culpa é sempre do outro por coisas que acontecem com você e que você, por não querer assumir 100% de responsabilidade por você, é mais cômodo você jogar no outro. E entra a mente julgadora aí também, no meio dessa história, né? Tudo se mistura, né? E você falou alguma coisa agora que o corpo dá indicações, né? Sim. Também estresse. E eu não sabia muito bem como formular essa pergunta, mas nós atores, a gente tem pelo menos 2 abordagens para fazer uma peça, uma cena, que é de dentro para fora ou de fora para dentro. Através de uma coisa exterior, e daqui a pouco você chega numa coisa interior do personagem, repete algumas posturas e que tem a ver com o universo daquele personagem, e aquilo te leva a estados emocionais. E existe um caminho oposto, quando a gente nutre os nossos estados emocionais, enfim, bola uma história, faz uma entrevista, enfim. E que é o que a gente chama de dentro para fora, e aquilo acaba refletindo no corpo. Que é possível fazer algum tipo de paralelo com práticas de mindfulness? É de dentro para fora, é de fora para dentro? Como é que é isso? Tá me vindo à cabeça uma música, até. Você sabe qual é a música, né? Manter a mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo, lembra? Tranquilo.
Lembra? Me Tudo veio é essa uma música questão agora de à cabeça. É uma mente questão de aberta. manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Walter Lembra? Franco. Hã? Walter Não, Franco. Não, mas é não. Walter. É É, Franco. não, que. Não. Não é o artista, mas é, não, é quase certeza. Depois a gente Ah, vê. tá bom. Mas não é o caso. O importante é que veio a Mas, música pô, agora na minha cabeça. de dentro pra fora, de fora E pra me dentro. veio uma outra agora, tá? Metamorfose ambulante. Eu queria ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Tá me vindo Pois tudo é. agora. Enfim, sabe sei lá Deus de onde, né? Vem. Vem. A coisa tá aqui, né? Sobre o invisível, né? Enfim. About Invisível. About, só about. Mas, Tá bom. enfim, nós temos uma técnica no Mindfulness que tem em vários outros locais, tá? Com outro nome. Mas no Mindfulness se chama Body Scan, um escaneamento corporal, que vocês estão carecas de fazer, não necessariamente com esse nome. Mas a gente escaneia parte a parte do nosso corpo para perceber as sensações físicas em cada lugar. Como, sistemicamente falando, né, integralmente falando, o corpo fala tudo aquilo que acontece antes, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. E muitas vezes o nosso corpo fala antes de aparecer algum tipo de doença em determinados locais e a gente passa batido e não presta atenção nas mensagens. Então você pode fazer o escaneamento corporal de fora para dentro, pensando no corpo, que é o body scan normal. Existe um outro tipo de body scan que a gente faz no Mindfulness também, que é o body scan compassivo. É você levando para você, como um todo, autocompaixão, que é outra atitude Mindfulness. Uma das outras atitudes é compaixão. Então você tem também, você mexe com sentimentos e emoções quando você faz isso de dentro para fora. E você leva de fora para dentro quando você escaneia o teu corpo em áreas separadas, né? Até a cabeça. Pode ser da cabeça para o pé ou de baixo para cima. Tá. Escanear que você está falando é levar a atenção parte a parte com calma. Isso, não é? isso. Tá. Dedo aqui por dedo. Dedo por dedo. A Vivi fez uma pergunta aqui que já tem a ver com auto-julgamento. Você falou também ser doce consigo mesmo. Do auto-julgamento, né? Esse julgador interno. E quando nós nos julgamos com muito rigor também, perguntou a Vivi. Ô, Cacau, vou te dizer uma coisa. Existem determinados sinais individuais que mostram quem nós somos ou quem a gente acredita que a gente é, né? Porque você também, se você se olhar sem ser de uma forma integral e respeitosa com você mesmo, você pode entrar numa de que você se conhece pra caramba. Ah, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Pronto, me fechei ali naquele quadrado. Só que eu sou aquilo que eu acho que sou, eu sou aquilo que sou e que todo mundo conhece. Sou não. Eu sou aquilo que eu conheço e todo mundo conhece. Eu sou aquilo que só eu conheço e ninguém conhece. Eu sou aquilo que eu não conheço e todo mundo conhece. E eu também sou aquilo que nem eu nem ninguém conhece. Ou seja, nós estamos sempre em construção. Ponto. Levando-se em consideração, né? Levando-se em consideração que muitos dos padrões que nós somos, a gente traz, para quem acredita disso, quem acredita nisso, né? Que nós somos, de repente, histórias e histórias que já vêm de trás da Antonte, né? Transgeracional. Então a gente traz muitas histórias que são dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. E onde trabalha muito isso, que eu vi que vocês falaram ali no começo da live, do Ho'oponopono, eu também sou instrutora de Ho'oponopono. Mas, enfim, a pessoa é assim, mega, hiper, né? Um monte de coisa, assim, enfim. A gente vai procurando ao longo... Você começa a estudar um assunto, ele naturalmente se abre para outros super interessantes. Porque nada está sozinho. Nada está sozinho, é o universo. Então, quando você tem essa mente muito auto-julgadora, muito autocrítica, que se cobra demais, você passa a ser um carrasco de você mesmo. Então, você nunca consegue ser uma pessoa leve nem light, porque você está sempre se cobrando muito. Você pode entrar num lado de perfeccionismo, sabe? De não admitir que você falha, não admitir que você erra. E aí eu vou falar agora como médica homeopata.
É muito interessante que durante uma consulta de homeopatia, eu sempre pergunto para a pessoa, né? Normalmente no final da consulta, tá? Porque eu vou fazendo perguntas para direcionar ela para eu ver que medicamento homeopático ou quais os medicamentos homeopáticos são mais adequados, né? Mas normalmente no final eu falo para a pessoa assim: se você tivesse agora a lâmpada do Aladim com você aí, e você tivesse direito de fazer 3 pedidos, que 3 pedidos seriam esses que você faria para o Aladim para você se tornar uma pessoa melhor? Na grande maioria das vezes a pessoa para, pensa e fala normalmente o que ela não quer. E aí, por exemplo, durante a consulta eu já vi que essa pessoa ela tem um ladinho perfeccionista. Um ladinho que ela não admite errar, que ela não admite falhar. Mas quem sabe ela pudesse me mostrar que naquele momento ali ela tem autoconsciência disso, de juízo, de valor, sabe? Sim. Posso dizer para você que 90% das pessoas não têm. E são grandes carrascos de si mesmos, não conseguem se auto-perdoar por erros e por falhas cometidas ao longo da vida. Então, por não trabalhar o auto-perdão, a autoaceitação, essas pessoas sofrem muito. E você sabe que atualmente muitas pesquisas científicas mostram que a gênese do câncer é por falta de auto-perdão. Então, são pessoas que não se auto-perdoam. E não se auto-perdoam porque não aceitam suas falhas, né? E aí a gente poderia ficar falando aqui de várias coisas, porque é um universo, nós somos um universo, sabe? Nós não somos parte separada de nada, se a gente olhar da gente para a gente mesmo. Mas também nós não somos separados de ninguém. Então, o que tem em mim, tem em você. E muitas vezes eu projeto em você coisas que são minhas. E dentro da neurociência, isso se chama espelhamento. Então, nós temos neurônios espelhos, que é mais fácil para mim, para eu não me aceitar, eu projetar em você as minhas dores e a minha não aceitação e cobrar de você atitudes que eu não faço em mim. Isso é neurônio espelho. Entende? Você de falar isso, você de uma certa maneira, você botou o julgamento assim falando do neurônio espelho e desse preceito, né, de eu tô botando as minhas prerrogativas em você, querendo de você uma resposta que na verdade eu que deveria fazer para me comportar, enfim, né? A gente está nos últimos 3 minutos. Em primeiro lugar, aliás, em primeiro lugar não, por último eu vou agradecer. Em primeiro lugar, eu já agradeci no início. O que assim, então, em termos... Você falou, né, do floral, você falou do mindfulness. O que você essencialmente poderia dizer, né, para essas pessoas, para todos nós, essas pessoas não, para todos nós, para mim, posso falar de mim, que me auto-julgo com rigor e às vezes violência, que tem uma mente julgadora, que luz que a gente pode dar em relação a isso, assim, para finalizar? Querido, olha só, a gente está num momento pandêmico, né? Que graças a Deus, entre mortos e feridos, muitos vão se salvar, né? Estão se salvando, para saírem desse momento de uma forma melhor, né? Mas se eu pudesse dar uma palavra só, eu acho que todos nós estamos precisando de autocompaixão, sabe? Olhar para você com auto-amor, com auto-respeito, com auto-perdão, sabendo que a gente está aqui para a gente, quando a gente sair desse planeta, a gente ter deixado uma marca, uma pegada do bem, sabe? E eu penso que daqui para frente, mesmo que a pandemia acabe ou não acabe, enfim, que a gente possa ter aprendido alguma coisa nesses 100 e tantos dias que a gente está isolado, né? E que a gente possa se fazer sempre essa pergunta, né? Da empatia, né? Será que se eu estivesse no lugar dele, eu faria igual? Será que eu sou realmente melhor do que essa pessoa? Será que quem está de fora não está me julgando pelas besteiras que eu ando fazendo, falando, enfim? É mais ou menos isso. Obrigado, muito obrigado, doutora. Você amanhã tem alguma coisa, o que é? Temos 30 segundos. Sábado que vem. Não é amanhã. Dia 3 de setembro eu vou fazer um webinário 0800 para falar sobre algumas atitudes mindfulness de ser.
porque depois eu vou fazer um curso mais para frente, que são 9 atitudes. E aí eu vou fazer esse webinar dia 3 de setembro, 8 horas da noite, online. Divulgaremos aqui, manda pra gente. Gente, muito obrigado. Lemos todos os comentários. Brigadaço, muito obrigado. Obrigada, estou à disposição. Aí, Viviana Rocha, doutora. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês, um beijo na Vivi também, tá? E a vocês todos que estão aí, brigadão. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau, tchau.